Tudo bom, pessoas? Meu nome é Matheus, sou um colecionador de HQs e esse vício já me dominou. Sejam bem-vindos. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e já deixem o like nesse vídeo também. E muito obrigado por aqueles que se inscreveram no canal, isso me ajuda muito. E ative o sino para receber notificações de novos vídeos e rumo aos 400 inscritos, será que dá? Nesse vídeo eu trago mais um personagem desse novo universo Absolute da DC, que é o Absolute Lanterna Verde. Para quem não sabe o que é esse novo universo Absolute, em poucas palavras é uma releitura dos principais heróis da DC Comics, virando esses heróis de ponta cabeça e dando a eles uma origem mais sombria, se assim podemos dizer. Esse universo Absolute, ele é paralelo ao universo regular da DC, ou seja, um mega crossover é previsto para acontecer em breve. Eu já trouxe para o canal a história dos arcos iniciais de Absolute Mulher Maravilha, Absolute Superman e vou deixar o do Absolute Batman aqui no card em cima. Então, para quem não viu, veja, ok? Estou fazendo o Absolute Flash e o Absolute Caçador de Marte atualmente. Não deixe de acompanhar também. Absolute Green Lantern 1 foi escrito pelo Al Ewing esse que escreveu o Imortal Hulk com o grande Joey Bennett e desenhado pelo J. Noe Lindsay. Vamos à história. Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. Vemos Hal Jordan andando pelo deserto enquanto ele diz para si mesmo não ter medo, enquanto uma voz diz a Hal que ele está na ausência de luz, que é para ele não ter medo. Hal Jordan, assustado, repete as palavras e diz para si próprio que ele não pode ter medo. No entanto, andando pela estrada muito abalado, Hal diz que está com muito medo, enquanto um carro ao fundo se aproxima de Jordan. Era a polícia. Hal entra em desespero. O policial pede licença e diz que aquele é um lugar estranho para um passeio de domingo, e pergunta a Hal se ele se importa em dizer o que está fazendo no meio do nada, pois ele pode chegar à fronteira do estado a pé, mas não muito mais longe que isso, pois está muito calor. Hal, de maneira esquisita e muito assustado, tenta falar. No entanto, ele está com as mãos no bolso. O policial rapidamente questiona o que Hal tem nos bolsos. Hal começa a chorar. O policial insiste e pede que Hal responda o que tem nos bolsos, e pergunta se são drogas ou algum tipo de arma. Hal fecha os olhos e continua a chorar. O policial se exalta e grita mandando Hal falar o que tem nos bolsos. Sacando uma arma, o policial manda Hal deitar no chão e colocar as mãos rente ao chão. Hal, meio gaguejando, pede que o policial espere. O policial pede que Hal faça isso imediatamente. No entanto, Hal, desesperado, diz que seu nome é Hal Jordan e que ele é de Evergreen. O policial diz que não irá pedir de novo Hal e diz que alguma coisa aconteceu em sua cidade e que seu nome era Abin Sur. O policial manda Hal mostrar as mãos. Naquele momento, algo acontece. Algo negro. Hal está assustado. Nisso vemos que um buraco se formou no chão. O buraco soltava uma pequena fumaça e o policial desapareceu, como se estivesse sido desintegrado. Hal, indo embora, triste, diz que lamenta pelo que aconteceu. Vemos uma lanchonete na estrada. Vemos ali um casal de idosos pedindo ali alguns pratos. A garçonete diz que irá providenciá-los enquanto alguns homens assistem ao jogo de basquete. Pela porta da lanchonete, um homem adentra o local. Era Hal. Hal passa pelo corredor enquanto as pessoas olham para ele com um olhar de desconfiança. A garçonete questiona Hal em que ela pode ajudar. Hal diz que quer uma água. A garçonete questiona Hal se o carro dele quebrou, afinal ele chegou a pé, e questiona se ele está bem. Hal diz que não, e completa dizendo que na verdade alguma coisa aconteceu com ele. Na televisão da lanchonete, o jogo de basquete é interrompido por uma notícia urgente. Uma repórter fala que o que eles viram agora é um vídeo gravado de um helicóptero direto de Evergreen, Nevada, uma cidadezinha que fica a 15 milhas da fronteira do estado da Califórnia, e que o que eles mostrarão é um vídeo sem edição. Todas as pessoas que estavam na lanchonete ficam chocadas ao olhar para a televisão. Nisso, vemos uma gigantesca forma verde sobre Evergreen, enquanto helicópteros sobrevoam o local. A jornalista fala que apesar da destruição, nenhum corpo foi encontrado e que estão tentando saber a real natureza desse estranho objeto. A repórter naquele momento recebe algum tipo de papel que a faz informar que eles não poderão mais mostrar as imagens, pois um pronunciamento oficial está sendo preparado. Assim que a transmissão encerra, as pessoas da cafeteria ficam sem entender o que está acontecendo, se perguntando o que aconteceu em Evergreen, enquanto Hal permanece calado. Nisso somos levados a um flashback de 5 dias atrás. Vemos ali Hal Jordan, John Stewart e a Joe Mullen tomando um café. Hal fala para John que ele está olhando o relógio, pois um leilão de bonecos acaba às 3 horas, que se ele fazer a proposta certa, pode sair com um belo exemplar. Joe brinca e diz que Hal tem uma glamourosa vida de vendedor de bonecos. No entanto, Hal rebate e diz que ele é um revendedor de colecionáveis, e diz que paga mais do que projetar construções em uma cidade que ninguém irá se mudar. Joe responde que ela voltou para a cidade
verde. Hall fala que ela foi obrigada. John fala que na verdade ele fechou um acordo de ampliação de um hospital em Carson City, mas diz que Hall está certo, que se depender do comércio local, eles vão quebrar. A trupe escuta barulhos. Era uma gangue de motoqueiros. John diz que deve ser um encontro de motoqueiros. Hall diz que eles andam em alta velocidade pela cidade, que isso pode causar acidentes, e questiona se não é bom chamar o Guy. Joe diz que se os ouvidos dele estiverem atentos, ele já deve ter escutado, que não irá ligar para ele. Hall questiona Joe se eles brigaram, pois parece que ela está tentando evitar falar com o Guy. Joe fala que o Guy queria que ela voltasse para a polícia de Evergreen, que se ela ficasse poderia ser a nova comandante. Joe fala que toda essa conversa se transformou em uma discussão, e completa dizendo que se o Guy ainda não sabe por que ela saiu, talvez eles precisem dizer. Hall questiona se Coast City foi tão ruim assim. Joe diz que foi, mas que isso está no passado. Hall questiona então por que Joe ainda está com sua aliança de casamento. John diz que às vezes o símbolo fica, apesar das lembranças terem ficado para trás, e que ele guarda o anel de casamento de sua mãe até hoje, e faz uma pergunta a Hall, se ele sabe o porquê da aliança de casamento ficar no quarto dedo da mão. Hall diz que John é o sabichão de Evergreen. John diz que os antigos diziam que o quarto dedo da mão era considerado mágico, e que a veia que passava por ele ia direto para o coração. Enquanto John conversa, um dos motoqueiros vem em alta velocidade pela rua. De maneira bizarra, o motoqueiro que estava vindo em alta velocidade se choca com um estranho muro verde, sendo esmagado automaticamente, causando uma explosão na hora. John, Hall e Joe ficam sem reação ao ver aquele acontecimento. Hall sai correndo pedindo que chame uma ambulância. Joe manda Hall esperar. Hall se aproxima da estranha energia verde. Assim que Hall toca no estranho objeto, ele diz que é como se fosse uma parede, como se fosse um campo de força igual dos filmes. Joe manda Hall parar de tocar naquela coisa e diz que esse brilho verde pode ser radioativo. Hall diz que não sobrou nada do motociclista. Joe, observando aquela estranha energia, diz que ela tem uma curvatura. Hall diz que os motoqueiros estão vindo. No entanto, assim que os motoqueiros param em frente do estranho objeto verde, de maneira estranha, eles dão meia volta e vão embora, como se nada tivesse acontecido. Hall diz que isso é muito estranho. Joe questiona o que está acontecendo ali. John diz que o que quer que seja não gosta de ser notado, pois não há sinal nenhum de celular ali. Joe diz que ela acha que eles estão dentro de uma cúpula, e olhando para cima, ela nota algo estranho, questionando o que está em cima deles. Nisso, vemos que em cima deles havia uma criatura conhecida como Abin Sur. Voltamos para o presente. O dono do bar questiona se Hall falou alguma coisa. Hall diz que ele falou que seu nome era Abin Sur, que ele veio de um lugar muito distante e que o símbolo no céu pertencia a ele. A garçonete questiona se Hall estava em Evergreen e questiona se a coisa na televisão era algum tipo de espaçonave. Hall, chorando, diz que Abin Sur chamou aquilo de lanterna verde. Um dos caras do bar, bravo, manda Hall falar direito o que está acontecendo, pois ele não está entendendo nada. Sua esposa manda ele não gritar com o Hall, pois ele não tem culpa de nada. No entanto, Hall diz que é tudo culpa dele. Hall fala que ele cometeu um erro. Ele quis ser o herói, que Abin Sur fez algo com ele, deu uma coisa pra ele, um tipo de arma. A garçonete olha a mão esquerda de Hall e percebe que há algo em seu bolso e comenta se foi uma pistola. Hall diz que é muito pior. A garçonete, com medo, coloca sua mão por baixo do balcão, onde havia uma arma, e pede que Hall beba sua água. A tensão aumenta. O homem que estava na lanchonete questiona o que Hall tem no bolso. Hall, assustado, diz que tinha um policial na estrada e que ele fez a mesma pergunta. Hall diz que deveria ir embora. No entanto, o homem que estava na lanchonete questiona o porquê e o que aconteceu com o policial. Hall diz que ele não fez nada e nem poderia. No entanto, assim que Hall estava indo embora, o homem segura no braço de Hall e pede que mostre o que tem no bolso. No entanto, assim que a mão de Hall é tirada de seu bolso, vemos que sua mão está negra, emitindo algum tipo de energia negra. Aquela energia negra começa a se manifestar, rodeando o homem, o contaminando, fazendo-o erguer do chão. Sua esposa chama pelo seu marido. As outras pessoas que estavam na lanchonete ficam impressionadas com o que estavam vendo. Hall começa a dizer que é a sua mão, que ele está tentando segurar a sua mão, tentando manter o mais longe das pessoas o possível, mas que ele não pode controlar, pois ela responde ao perigo. Antes de terminar sua fala, Hall é acertado por um tiro da garçonete. Naquele momento, assim que Hall toma o tiro, os poderes de sua mão começam a se manifestar de maneira forte, a ponto de causar uma grande destruição na lanchonete e em sua volta. Assim que o efeito dos poderes se acalmam, Hall começa a se lamentar pelo que aconteceu, enquanto olha para o local todo destruído. Hall está com um tiro do lado da barriga e está doendo muito. Surpreendentemente, quando Hall coloca sua mão negra perto da ferida, ela começa a entrar dentro da ferida. Hall diz que talvez isso o mate. No entanto, ele percebe que a energia negra estranha curou seu ferimento, o fechando completamente. Hall olha para sua mão negra e diz que isso é impressionante e que por algum motivo aquela coisa não vai deixá-lo morrer. Naquele momento, alguém entra na lanchonete toda destruída, chamando por Hall. Era Joe Mullen, com seu corpo em volta de uma energia verde, questionando
questionando o que houve com Hal. Aqui temos o começo da história de introdução dos Lanterna Verde Absolute. Temos logo de cara o nosso Hal Jordan, aqui mais jovem, andando pelo deserto totalmente transtornado. Ao decorrer da história vemos que um ser de outro mundo surge na cidadezinha de Evergreen, onde mora Hal Jordan, John Stewart, o Lanterna Verde que eu mais gosto, e Sojourner Mullen, mais conhecida como Joe Mullen, que será a protagonista. Já viu, né? Eu nunca li nada dessa personagem e nem me dei o luxo de pesquisar. Ela claramente não é uma Lanterna Verde das mais legais e nem das mais populares. Eu quero ver o desenvolvimento desse personagem e como ela será trabalhada. Mas enfim, Guy de maneira rápida é citada também sendo um policial da cidade e como um possível par romântico de Joe. Vemos que o alien que surge na cidadezinha de Evergreen era Abin Sur. Abin Sur esse, que nas histórias dos Lanternas foi o que deu o anel para Hal Jordan, o transformando no Lanterna Verde da Terra. Aqui ele aparece de uma maneira remasterizada e parecendo muito o Majin Buu do Dragon Ball Z. Ele projeta na cidade um construtor gigante da lanterna. Ainda não foi explicado por enquanto suas motivações, mas que causou uma bela morte quando o motoqueiro bate e vira patê. Vemos que Hal de algum jeito recebe poderes de Abin Sur. Sua mão fica escura. Eu acredito que em Absolute Lanterna Verde, Hal Jordan será transformado no vilão Mão Negra, que no universo convencional da DC possui a capacidade de absorver a energia verde da vontade dos lanternas. Esse poder que Hal adquiriu se mostrou sendo bem poderoso ao ponto de fazer um policial desaparecer, como se fosse desintegrado. Outra coisa é que Joe também recebeu poderes de Abin Sur, só que dessa vez aparentemente de um Lanterna Verde comum, com a energia verde. Estou curioso para saber do porquê foram dados esses poderes a eles. Vemos que os Lanternas da Terra, se assim podemos dizer, já se conhecem e são amigos. Hal sendo um vendedor de bonecos, Joe sendo arquiteta, John Stewart aparentemente também é um arquiteto, um empresário, e Guy é um xerife. Eu fico curioso para saber se apenas Hal e Joe terão poderes ou se John e Guy também receberão poderes. Esse foi o vídeo. Fique ligado nos próximos vídeos do canal, deixem o like, se inscrevam no canal por favor, ative o sininho para receber novos vídeos e comentem o que acharam dessa história, se gostaram ou não, e se engajem no canal e bebam água.